Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 28 de março, estamos na quarta semana do tempo da Quaresma e vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para o sumo sacerdote e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, ele manifesta uma realidade que pode nos ajudar muito nessa caminhada quaresmal. Realidade essa que é nos aprofundarmos nas coisas de Deus, nos aprofundarmos na palavra de Deus, nos aprofundarmos no conhecimento do mistério de Jesus, nos aprofundarmos no conhecimento da tradição da Igreja. Aqui nós estamos num período já no capítulo 7, em que Jesus começa já a incomodar. Você vê que começa a ter divisão, né? Alguns acreditam, os fariseus, os sumos sacerdotes resistem. E é interessante que toda a questão da resistência, da dureza, da adesão, claro que há uma postura de resistência que tem outros motivos, mas principalmente porque eles não conhecem a Jesus. Eles acham que Jesus é galileu, mas Jesus ele vai para a Galileia no início do ministério público, que ele começa ali a viver em Cafarnaum, porque a maior parte da sua vida Jesus era de Nazaré. Mas o início da vida de Jesus é em Belém, na cidade de Davi, como nós sabemos. Mas por eles não conhecerem de modo profundo a pessoa de Jesus, ele já tem mais uma resistência. E, queridos, isso é muito importante para também nós. Porque o nosso Senhor, ele tem uma profundidade muito grande, a Igreja tem muito conhecimento, mas como a gente resiste e ficar somente no conhecimento superficial de Jesus, muitas das vezes nós não entendemos a vontade de Deus, não entendemos como que de fato podemos responder aos questionamentos do mundo presente a partir de Deus, porque o nosso conhecimento de Deus é superficial. E isso é um ponto de conversão. E isso é um ponto que nós precisamos melhorar, precisamos investir. Temos que investir em conhecer a palavra de Deus de uma maneira geral, porque a palavra de Deus para nós católicos é Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, que são interpretadas, guardadas e anunciadas pelo magistério. E muitas das vezes nós nos contentamos com um conhecimento superficial. E esse conhecimento superficial, ele muitas das vezes nos dá a graça, não nos dá a graça de vivermos uma plenitude. Ele, na verdade, fortalece a nossa resistência das coisas de Deus. Por isso, nesse santo dia, vamos pedir ao Senhor que Ele possa iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração e nos dar uma sede de conhecer. Que nós possamos nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. É interessante que aqueles homens
pela docilidade, eles falam: ninguém nunca falou como esse homem. E de fato, ninguém nunca falou como o Senhor. E que essa fala encontre ressoo em nós. Que possamos ser profundamente conquistados, alcançados, né? De fato atraídos pela fala de Jesus. Que diante de tantas vozes do mundo, de tantos gritos, de tantos anúncios, de tantos discursos que nós temos hoje no mundo, que em meio a esses nós possamos também chegar a essa conclusão. Ninguém nunca falou como o Senhor. E Ele continua a falar, porque Ele está vivo, Ele está presente. O Senhor continua a falar e que o nosso coração possa ser alcançado por Ele. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.